Olá, pessoal, como estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos ver um pouquinho de folhas, folhas de rosas, ok? Vamos ver? Aqui, olha, eu vou fazer uma misturinha para a gente fazer a nossa primeira folha. Para nossa misturinha, nós vamos pegar duas porções de verde grama, para uma porção de vinho. Duas porções iguais de verde grama e uma porção de mesmo tamanho de vinho. Vamos misturar isso aí e vamos encher essa nossa folhinha todinha. Depois que ela estiver toda cheia, eu vou pegar um pouquinho, bem pouquinho de branco, só de um lado do pincel. Você pega tinta branca, tira o excesso de um lado, leva só um pouquinho de tinta de um lado do pincel e vai determinando os lugares das nervuras. Não são as nervuras. Você vai apenas determinando o lugar delas. Marca todos os lugares e depois você vem apagando. Olha só, eu marquei. Agora eu estou vindo apagando, puxando, deixando só marcadinho mesmo. Não precisa deixar excesso aí. Viu como ficou? Ficou marcado, ficou determinado os lugares de nervura, mas não ficou excesso. Agora eu estou passando Bordeaux, fazendo a nervura principal. Tinta só de um lado do pincel. Você passa, faz a nervura. Essa tinta ela é um pouquinho mais escura que o vinho. Caso você não tenha, você pode pegar um pouquinho de preto, colocar, misturar um pouquinho de vinho, uma porção de preto por duas porções de vinho e utilizar no lugar dessa tinta, ok? Olha só, eu tô marcando agora, eu passei primeiro o branco, puxei para o lado de baixo, agora eu estou colocando o Bordeaux e tô puxando para o lado de cima. Fica marcada essas nervuras, mas não fica um risco. O centro, sim. Olha só como a folhinha tá. O centro dessa folha, ela tá assim mais marcadinha. Em compensação, as nervuras que saem para as laterais, ela não tá tão marcada. Olha só, pincelzinho bem fininho. É um número 4, mas ele é bem fininho. Agora, olha, eu vou fazendo uns espinhozinhos. Pego tinta só de um lado do pincel e vou formando uns espinhozinhos em torno de toda a folha. Esses espinhozinhos eu vou puxando ele um pouquinho, unindo a essas tintas que estão pintadas na folha. Fica como um serrotinho, só não deixe muito grande, você pode deixar até bastante ou não tantos, fica a seu critério, mas deixa eles emendados, aquele serrotinho que vai se emendar. Agora, gente, eu tô colocando um pouquinho mais de branco como luminosidade. Esse branco você coloca entre as nervuras que estão mais livres, que não tem muita coisa próxima e que ela não esteja próxima a curvinhas da folha. Olha só, desses lugares mais livres, eu coloquei esse pouquinho de branco e vou emendar ele aí. Emende bem, só é para ele dar uma clareada maior a essa folha, que é um tantinho escura. Essa é uma característica de algumas folhas que tem umas rosas e essa seria ainda uma folha novinha. Ela muda o tom ainda, quando ela vai com o tempo, ela ainda iria mudar um pouco o tom. Mas agora que ela ainda é bem novinha, ela tem um tom mais assim, mais puxado para o vinho. Observe que eu coloquei uns toquezinhos de branco. Emendei. Agora eu tô colocando os risquinhos, tal qual como se fossem as nervuras mesmo. Cantinho sim, cantinho não, deixando um pouquinho mais forte, mas é coisinha pouca. Veja bem, eu pego tinta de um lado do pincel, pouquinha tinta, e vou acendendo alguns cantinhos. Agora, eu vou pegar um pouquinho mais de branco
e vou acentuar, aliás, um pouquinho de azul bebê e vou acentuar os cantinhos, a luminosidade de alguns lugares. Isso aí é o azul bebê, eu coloco ele no centro, tento espalhar em volta e deixar o centro um tanto mais clarinho. Olha só, levando uma luminosidade com esse azul bebê maior para algumas regiões. Agora, gente, eu vou passar um pouquinho do Bordeaux também nesse cabinho. Um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro também. Mas é bem pouquinho, coisinha de nada. Você vai pegar a tinta só de um lado do pincel e vai passando. Essa outra folhinha, eu enchi ela toda de verde folha. Completamente, não coloquei outro tom para até então. Agora eu estou passando, colocando um sombreado aí com o verde musgo. Olha só, vou levando até a pontinha, um pouquinho de verde musgo, vou simplesmente sombreando. Espero, Gustavo, que esteja dando para você entender. Estou tentando desacelerar o máximo possível. Mas realmente são muitas informações conforme o vídeo vai correndo. Para essa parte aí, essa região aí embaixo, eu passei um pouquinho de verde pistache e puxei levemente para cima. Agora eu troquei o verde novamente, estou fazendo uso do verde pinheiro, sempre pouquinha tinta. Com esse verde pinheiro, eu vou acentuar mais as sombras e vou marcar, olha, as nervuras. Nós vamos puxando as nervurinhas. Elas não vão ficar assim marcadas, até porque isso aí ainda não é a nervura mesmo. Isso aí é a sombra das nervuras que vão vir posteriormente. Observe que eu marquei os pontos dela. Agora eu vou vir com o pinheiro ainda e vou espalhar um pouquinho só de um lado. Do outro lado eu não mexo. Vou tirar os excessos delas. Passo até um pouco o pincel em cima para que não fique excesso desse verde pinheiro. Agora sim eu vou vir com o amarelo bebê, tinta só de um lado e vou marcando essas nervurinhas. Observe que elas vão ficando fininhas e que eu ainda vou apagando um pouquinho mais. Elas vão basicamente desaparecer. É só para dar a ideia de que elas estão ali. Tá vendo? Vou apagando, apagando, vou deixando só o cantinho marcado. As folhas, algumas sim, mas não todas apresentam uma nervura muito forte, muito marcada. Vou passar aí também, olha, um pouquinho, sempre pouquinha tinta no pincel. Essa daí vai ser mais grossinha, depois eu ainda vou mexer um pouquinho com ela. Depois de fazer todos os sombreados, mas depois. Agora eu vou só determinando o espaço dela. Olha só. Vou deixando um excessozinho, essa fica mais marcada. Para essa região, eu vou passar um pouquinho de amarelo cádmio, deixar ela um pouquinho mais alaranjada. É a parte de baixo da folha. Esse cádmio, ele não vai aparecer tão forte aí, porque depois a gente também vai passar um pouquinho de vinho, uma manchinha com vinho. Peguei um pouquinho de verde para ajudar, que já estava mais sequinho. E vou colocando esse cádmio. É basicamente a parte de baixo da nervura, sabe? Você pega a tinta só de um lado do pincel, vai colocando essa tinta aí, esse amarelo cádmio. Observa que eu dou uma emendadinha, de certa forma, porque isso ainda não é a nervura pronta. É a sombra que eu quero para esse espaço. Está vendo como tá ficando? Ele tá ficando basicamente uma sombra nessa parte de baixo. E essa é a ideia. Peguei um pouquinho mais de amarelo cádmio, junto com verde pistache, e determinei onde vão ficar as nervuras. Só determinei, não é a nervura ainda.
Agora, gente, vamos fazer aqueles espinhozinhos que aparecem nas folhas das rosas. Você pega a tinta só de um ladinho do pincel e vai colocando eles, olha só, tá vendo? Vai marcando como se fosse uns risquinhos bem fininhos, mas você dá uma emendada na folha. A pontinha fica bem fininha e ela vai se enlarguecendo um pouquinho conforme vai encostando na parte da folha. Aí você puxa e dá uma leve emendada. Olha só, coloca uns risquinhos bem pequenos, dá uma leve emendada, aí sim eu já estou puxando a nervurinha. Esse vinho, ele vai descer, deixando um pouquinho marcado o cantinho das nervuras. Elas são assim mesmo, tá? Bem suave. A parte de baixo, ela é mais clarinha. Vou fazer essa curvinha da folha, colocando os espinhozinhos e vou seguindo, até chegar aí nesse finalzinho, chegar nesse galinho no caule dela, né? Olha só, agora, viu o que eu fiz? Tirei bem a tinta de um lado do pincel, só deixei ele sujinho, quase sem nada de tinta, e marquei aí embaixo. Deixei mais marcadinho para determinar a nervura. Para essas folhinhas pequenininhas que tem aí no caule, você também vai colocar um pouquinho do vinho. Você vai determinar mais para um lado, vai colocar mais para um lado. Nessa que tá mais próxima da gente, mais à frente, eu até marquei o centro como uma folhinha. Vai colocar também no galinho, nesse galinho. Olha só. E vai marcando. Bem pouquinha tinta. Agora chegou a hora de eu determinar melhor essa nervura central com amarelo bebê. Viu? Eu deixei só um pouquinho mais escurinha, puxei um pouquinho aí o vinho como sombra e a nossa folhinha está pronta. Ambas são folhas novinhas. Enchi essa parte, gente, aí com verde folha. Terminando de encher essa parte com verde folha, eu peguei, olha, um pouquinho de vinho, enchi com verde folha, agora eu peguei um pouquinho de vinho e estou marcando, estou puxando por cima de todo esse verde folha. Não quero deixar ela toda verde e não quero deixar ela só com vinho. Agora eu tô passando aí azul bebê. Dessa vez nós não vamos usar o branco, nós vamos usar o azul bebê para fazer as luzes que caem em cima dessa folhinha. Não está pronta, a gente ainda vai marcar um bocadinho por aí, tá vendo? Enchi ela com verde folha, manchei todo o verde folha com o vinho. Você pode deixar o canto central mais suave e a parte de fora até mais escurinha. Olha só, tô marcando com o azul bebê essa última partezinha aí, essa última divisa de nervura. Vou escurecer ainda mais, tá vendo? Com o vinho. E ainda vamos colocar mais vinho aí, viu? Vou marcar isso aí, deixar bem mais escurinho, porque de fato ela é aquela folha bem voltada para o vinho. Algumas rosas apresentam em suas folhas mais novinhas tons assim. Essas três folhas eu tirei de diferentes tipos de rosas que apresentavam folhas bem diferentes. A maioria apresenta essa folhinha mais verde. Vamos seguindo com a nossa folhinha, escurecendo esses cantinhos agora, gente, olha só. Eu vou pegar novamente o Bordeaux e então eu vou escurecendo mais essa região de fora, colocando os excessozinhos e puxando.
Não se preocupa que a gente ainda vai trabalhar isso aí. Deixa secar um pouco, depois a gente volta. Essa outra parte eu enchi toda com verde pistache. Lembra que a primeira eu enchi ela com verde folha. Para essa eu enchi com verde pistache e manchei, olha, ela todinha com púrpura. Agora volto eu para o Bordeaux para fazer os detalhes. Estou escurecendo essa região aí, fazendo uma separação de nervuras. Tá vendo? Agora eu estou fazendo a marcação dessas nervuras. Conforme vai chegando na ponta, essa nervura de baixo, ela vai sumindo. Depois que eu faço essa marcação de nervura, agora eu vou deixar elas um pouquinho mais escurecidas. Você vai usar, gente, o pincel que você se sentir à vontade. Pegue um pincel pequeno de preferência, porque as folhas, elas não são, pelo menos essas folhas, elas não são assim tão grandes. Então, você pega um pincel de 6 abaixo, tá bom? Esse é um 4, mas você pega 6, 4, 2, aquele que você conseguir se sentir bem trabalhando com ele. Olha só. Eu agora estou escurecendo mais os pontos de nervura. Vou agora colocando mais tinta nessa pontinha aí e vou começar, gente, a fazer os espinhozinhos. Esses espinhozinhos, eles vão ficar um pouquinho mais afastados. Não tem essas curvinhas dessa folha, as bordas dela não é feita de curvinhas. Pronto. Para cada uma curvinha, eu vou colocar um espinhozinho. Coloco um espinhozinho com púrpura e puxo emendando a esses tons que já estão pintados. Olha só, coloco um espinhozinho na pontinha e emendo ele. É sempre bom a gente dar uma emendada nesses espinhozinhos, não deixar eles assim soltos, tá? Coloca um pouquinho e dá uma emendada. Para essa regiãozinha aí também, eu já vou levando esses espinhozinhos, olha só, fazendo a curvinha para ir para a ponta da folha. Lembrando que essa pontinha aí, ela tá pegando os dois lados, né? As duas partes dessa folha. Então, olha só, eu vou levando até a pontinha, fazendo sempre os espinhozinhos. Vai devagar, vai com tranquilidade, coloca um pinguinho ali de tinta quase nada, dá uma puxadinha emendando a folha que já está pintada, tá? Para esse cabinho aí nessa parte de cima, eu coloquei um pouquinho de verde pistache. Na parte de baixo, coloquei o bordoax e na parte de cima, coloquei o verde pistache. Agora, eu tô vindo com um pincelzinho macio, que eu quero deixar um excesso maior de tinta, e tô colocando um pouco de azul bebê. Olha só, essa tinta que eu coloquei aí agora, ela está reforçando a luz desse espaço, e essa luz, ela está sendo colocada com o azul bebê. Costumamos fazer nossas luzes com o branco. E você pode estar colocando o branco aí, tá bem? Se você tiver o azul bebê, você faz com ele. Se você observar, você tirar fotos de folhas de rosas, a maioria recebe um tom azul em cima dela, no brilho dela. Não é tão branco, então você pode estar usando um azul. Vamos unir um pouquinho isso aí. Coloquei os excessozinhos do azul. Agora, a gente dá uma unida para ele não ficar solto aí em cima, né? Uma coisa estranha. E vou agora, gente, colocar um pouco mais de sombra para essa pontinha. Ou seja, vamos pegar um pouco mais de bordoax e vamos colocar aí. Existe o Bordeaux e existe o Bordoax. Eu nem sei se pronuncia direito assim, eu sempre falei esse nome assim. Esse é um pouquinho mais escuro, esse que eu tô usando.
ele tem um pouquinho mais de preto. Se você não tiver essa tinta, você pode pegar um pouquinho do vinho, como eu já disse, 2 porções de vinho para uma de preto. E vai ficar bom, tá bem? Eu tô reforçando também, olha, as sombras desse espaço aí embaixo. Essa seria uma daquelas folhas que são pintadas mais próxima à rosa ou no finalzinho do galinho dela, aquela folhinha também mais novinha, tá? Todas essas 3 ficam bem para pintar no finalzinho da folha, aquela folha mais novinha. Essa outra folha, eu tô passando aí o verde musgo, já seria uma folha mais velha. Uma folha com mais, não uma folha velha, mas com mais tempo. Vou encher só essa parte aí com verde musgo e vou encher agora, terminar de encher toda a folhinha com o verde pinheiro. Ou seja, pintamos um pouquinho com o verde musgo e terminamos toda a folha com verde pinheiro. Agora, gente, olha só, eu arredondei as pontinhas. Tá vendo? Eu saí arredondando as pontinhas. E agora, com o azul bebê, vamos começar a detalhar um pouquinho isso aí, tá bem? Olha só. Dividimos metade da folha e vou marcar essas manchinhas que eu tô fazendo aí, olha, é com o azul bebê. São pontos que eu quero com mais luminosidade. Dividi a folha. E agora, eu coloquei um pouquinho desse azul e veja que eu espalhei, não foi? Para esses cantinhos aí, olha, eu vou colocar um pouquinho também desse azul bebê e vou puxar bem pouquinho. Veja que ela é uma folha escura. Agora, um pouquinho de verde pistache e vou espalhar também isso aí. Pega bem pouquinho, pega só com um lado do pincel para você ter mais controle com essa tinta, tá bem? Estou determinando nervuras, olha só, tinta só de um lado do pincel, vou puxando essas nervurinhas. Viu o que eu fiz? No finalzinho dela eu abri como se fosse um galinho, tá vendo? Tô deixando ela um tanto riscadinha. Estou apagando um pouco. Ela precisa aparecer, mas não ficar aquela coisa de desenho infantil, marcado demais, aquele contorno, entende? Tem que ficar suave. A parte de baixo das folhas, elas apresentam uma nervura assim mais grossa, mais marcada, mas essa parte de cima, podemos deixar ela bem suave. Agora, eu vou pegar tinta só de um lado do pincel, o pistache, o verde pistache, e vou, olha, começar a passar nesse centro novamente, reforçando a nervura principal. Fiz agora as auxiliares também, e agora o que eu tô fazendo? Tô colocando os espinhozinhos. Como eu coloco eles? Tinta só de um lado do pincel, bem pouquinho. Esse verde não, essa tinta é o Bordeaux. Você vai colocar, veja que esse daí tem os espinhozinhos mais afastadinhos. Então, você coloca um pouquinho e espalha. Coloca um pouquinho e espalha. Para esse centro aí, ó, gente, eu tô pegando um pouquinho de azul, o nosso azul bebê, e tô colocando os toquezinhos, ó, de luminosidade. Tô colocando um pouquinho de tinta e vou espalhando pelas suas laterais. Olha só, coloco um pouquinho e vou espalhando. E assim a gente vai colocando a luminosidade dessa folha. Deixa o centro mais claro e as laterais você vai emendando. Esse é um pincel número 2. Você pode estar usando um pincel maior, não tem problema. Você só se ocupa
em deixar, olha, esse centro com um claro bem maior e espalhar o em volta. Observe que eu coloquei um excesso, uni as laterais desse excesso. Aí ele ficou até mais clarinho, que ele já está chegando num ponto de sombra. Para essa região aí no meio, eu também vou colocar um pouquinho. Observe que é um pouquinho de excesso, mas é bem pouquinho para essa região central. Para hoje será só isso. Espero que vocês tenham gostado e ainda teremos mais folhas de rosa, ok? Tchau!